A China pousou no lado oculto da Lua, e voltou com algo que ninguém esperava. Esquece tudo o que te ensinaram na escola sobre o nosso satélite. Depois da Chang'e 6, as peças do quebra-cabeça lunar começaram a se embaralhar. Tem rocha que não devia estar lá, mineral que parece de outro mundo e sinais que estão deixando o cientista coçando a cabeça até agora. E o mais louco? Isso aconteceu longe das câmeras da NASA, numa região onde nenhuma missão dos Estados Unidos ou da antiga União Soviética teve coragem de botar o pé. Um terreno irregular, escondido, cheio de pistas sobre a origem da Lua, talvez até sobre a história do próprio Sistema Solar. Ou, quem sabe, sobre algo que nem a ciência consegue explicar. Nesse vídeo, você vai descobrir o que a China achou, porque isso pode virar o jogo na corrida espacial, e o que ninguém está te contando sobre o futuro da exploração lunar. Mas já aviso, o que vem pela frente pode mexer com tudo o que você acredita sobre o espaço. A missão Chang'e 6, da China, aterrissou na superfície lunar com um propósito direto e audacioso: buscar amostras lunares em uma região jamais visitada antes. Nada de repeteco. A ideia era explorar o lado oculto da Lua, aquele que sempre ficou de costas para a Terra. A escolha do local não foi por acaso. Os cientistas queriam investigar áreas mais antigas, possivelmente intocadas desde a formação do satélite. A aposta era alta, e o retorno, potencialmente revolucionário. Diferente das expedições anteriores, essa missão foi desenhada para ir além do básico. Nada de coletar só pedrinhas da beirada, era para cavar fundo, tanto no solo quanto nos mistérios da exploração espacial. Ao mirar nas terras altas, a China mostrou que não tá para brincadeira nessa nova corrida espacial. Eles querem respostas. E mais do que isso, querem liderar a conversa sobre o futuro da Lua. Essa ousadia também se reflete no tipo de equipamento embarcado. Foram usados braços robóticos de precisão, perfuradores e sensores de última geração para garantir que as amostras lunares viessem ricas em informações. Cada grama de poeira traz potencial para quebrar teorias antigas e abrir novas portas sobre a geologia lunar. É ciência de alto nível, com pitada geopolítica no meio, porque sim, isso também é sobre poder. Mas o que realmente diferencia a Chang'e 6 é o ponto de pouso, uma cratera no hemisfério lunar oculto, longe de qualquer missão americana ou soviética do passado. Essa jogada estratégica elevou as expectativas de descobertas inéditas, especialmente sobre a composição do subsolo. E foi aí que as surpresas começaram a aparecer, mostrando que essa missão pode mesmo mudar tudo. A primeira coisa que chamou a atenção foi o terreno irregular, ondulado, cheio de altos e baixos, parecendo uma batata mal amassada. Nada daquele chão lisinho das missões Apollo. A superfície lunar ali parecia contar outra história, bem mais caótica e, ao mesmo tempo, rica em pistas sobre o passado da Lua. Cada curva, cada buraco, era um convite a investigar mais fundo. Dessa vez, o local escolhido não era uma das clássicas Marias lunares, que são regiões planas formadas por lava solidificada. A Chang'e 6 foi direto para chamadas terras altas, mais antigas e cheias de crateras. Essa escolha aumentou as chances de encontrar materiais raros e menos alterados pelo tempo. Era como escavar o sótão esquecido da Lua em busca de um segredo de família. Foi nesse solo acidentado que surgiram rochas lunares com características completamente inesperadas. Alguns minerais encontrados têm composições que os cientistas ainda não conseguiram classificar. Outros brilham de forma diferente sob certos comprimentos de onda, sugerindo uma origem incomum. Pode ser que estejam ligados ao núcleo lunar, ou a eventos antigos que ainda nem conseguimos imaginar. Além disso, a missão encontrou sinais de materiais exóticos que não aparecem em outras regiões já estudadas. Isso sugere que o subsolo lunar não é homogêneo, e talvez existam zonas com composições únicas. Essa descoberta abre brechas para novas perguntas. O que mais a Lua esconde? E será que essas pistas levam a uma história muito mais complexa do que pensávamos? As amostras lunares coletadas pela Chang'e 6 começaram a revelar detalhes surpreendentes sobre a origem da Lua. A composição química de certas rochas sugere que a formação do satélite pode ter sido ainda mais violenta e complexa do que se imaginava. Elementos encontrados ali não batem com o que as missões anteriores já tinham catalogado. Isso obrigou os cientistas a reavaliar teorias antigas. A Lua talvez não seja só um pedaço da Terra arrancado por impacto, como muita gente acreditava. Esses novos dados desafiam diretamente as conclusões tiradas nas missões Apollo e soviéticas. Enquanto elas exploraram regiões mais tranquilas da superfície lunar, a Chang'e 6 mergulhou em terrenos mais primitivos e profundos. Isso permitiu acessar registros geológicos mais antigos, talvez de épocas em que o núcleo lunar ainda estava ativo. A diferença é como comparar a capa de um livro com seus capítulos secretos.
E a China pode ter encontrado justamente essas páginas escondidas. O mais intrigante é que algumas dessas amostras contêm vestígios de minerais que só se formam sob pressões e temperaturas extremas. Isso levanta a hipótese de que o interior da Lua já foi muito mais agitado do que se supunha. Se isso for verdade, toda a narrativa sobre um corpo celeste morto e frio precisa ser revista. A exploração espacial ganha, assim, um novo foco: entender o passado térmico e geodinâmico da Lua. Essas descobertas lunares podem influenciar diretamente outras áreas da ciência. Elas ajudam a refinar modelos sobre a formação de planetas e satélites em geral, e até impactam na forma como enxergamos a história da própria Terra. A cada grão de poeira analisado, um pedacinho do quebra-cabeça cósmico vai se encaixando. Mas ao invés de dar todas as respostas, o que a China trouxe parece mesmo foi abrir um novo leque de perguntas. Entre os detalhes mais intrigantes das amostras lunares, surgiram indícios que levantam o véu sobre atividades geológicas antigas. Há sinais de que a região pode ter passado por vulcanismo ou impactos tão intensos que alteraram profundamente o terreno irregular. As crateras profundas, com camadas bem distintas, sugerem eventos que ainda não conseguimos explicar com precisão. O solo parece contar histórias de um passado turbulento, quase como se a Lua tivesse um coração que já bateu forte. Essas evidências reacenderam discussões sobre o funcionamento do núcleo lunar. Se ele já foi ativo a ponto de gerar calor suficiente para derreter rochas e causar erupções, talvez a Lua não seja o mundo estático que muitos imaginavam. Isso também abre caminho para teorias mais ousadas. Será que parte da energia interna ainda existe, escondida sob a crosta? A ciência ainda busca respostas, mas os dados trazidos pela Chang'e 6 deixam tudo em aberto. E é aí que entram os rumores e as interpretações mais sensacionalistas. Alguns teóricos começaram a sugerir que esses minerais exóticos poderiam indicar estruturas artificiais, ou até sinais de antigas civilizações. Claro, nada confirmado, mas o simples fato de surgir esse tipo de especulação já mostra o impacto das descobertas lunares. A China, querendo ou não, acabou cutucando o imaginário coletivo. E o mistério só alimenta a curiosidade. Enquanto os cientistas mantêm o pé no chão, o público começa a se perguntar: o que mais pode estar escondido na superfície lunar? As zonas que ainda não foram tocadas, crateras que parecem mais profundas do que deveriam, e padrões geológicos que não se encaixam nas teorias atuais. A verdade é que, por mais que a exploração espacial avance, a Lua continua jogando charme com seus segredos. E a gente segue tentando decifrar esse enigma cósmico. As amostras trazidas pela Chang'e 6 não vieram sozinhas, trouxeram um caminhão de perguntas junto. A análise inicial apontou para a presença de estruturas no solo que parecem resultado de vulcanismo ou impactos colossais. Mas o problema é que algumas dessas formações são fundas demais, simétricas demais e misteriosas demais. Não batem com o que a gente espera de processos naturais simples. A Lua, que parecia um cemitério cósmico, pode ter tido um passado bem mais agitado. Isso levantou de novo o debate sobre o núcleo lunar. Será que ele já foi mais quente, mais ativo, capaz de provocar essas transformações tão drásticas no relevo? Alguns cientistas cogitam que parte desse calor ainda esteja lá, adormecido, mas esperando algo, talvez outro impacto, para acordar. A superfície lunar pode estar apenas encapada por fora, escondendo camadas internas que nunca foram observadas. A exploração espacial pode estar só arranhando a casca. E como não podia faltar, surgiram as interpretações conspiratórias. Tem quem diga que certas formações geométricas vistas nas imagens da missão lembram estruturas artificiais. Outros apostam em restos de tecnologia perdida, ou até vestígios de vida inteligente passada. Nada disso foi confirmado, claro, mas quando a China pousa em lugar inédito e volta com material que bagunça as teorias oficiais, a imaginação coletiva entra em combustão. Enquanto a ciência tenta se manter racional, o que se sabe é que tem muita coisa que ainda não fecha. Algumas rochas lunares são diferentes de tudo que já se viu. E certos padrões no solo simplesmente não batem com o que foi encontrado nas missões Apollo ou soviéticas. Ou seja, a Lua ainda tem segredos, e talvez o maior deles esteja bem no meio dessas crateras esquisitas que ninguém sabe explicar. A missão Chang'e 6 não só sacudiu a ciência, como botou lenha na disputa mais silenciosa e bilionária do século, a nova corrida espacial. De um lado, os Estados Unidos com a NASA e a força privada da SpaceX. Do outro, a China, cada vez mais ousada e meticulosa. E no meio disso, um interesse comum: controlar os recursos da Lua. Porque agora, pousar ali não é mais só questão de prestígio, é questão de estratégia.
Empresas como SpaceX, Blue Origin e outras estão desenvolvendo tecnologias para pousos comerciais e infraestrutura fora da Terra. Eles querem transformar a superfície lunar em um hub de abastecimento, um trampolim para Marte e além. Já a China, com suas missões passo a passo, mostra que quer cravar sua bandeira ali com firmeza. E isso vai muito além de ciência. É política, é economia, é posicionamento global. O que atrai tanto interesse? Recursos. A Lua guarda metais raros, minerais estratégicos e o famoso hélio 3, uma potencial fonte de energia limpa. A ideia de montar operações de mineração lunar deixou de ser devaneio. Missões como a Chang'e 6 já estão mapeando o subsolo, testando técnicas de escavação e analisando a viabilidade real de extrair e transportar esses materiais. E quanto mais se descobre, mais valiosa essa disputa fica. E aí, o que parecia coisa de ficção começa a ganhar contorno de realidade. Bases lunares, mineração, energia, tudo em jogo. A exploração espacial virou um negócio sério, com contratos, investimentos e corrida contra o tempo. Quem dominar a Lua, domina também o próximo capítulo da história humana. E se depender do ritmo chinês, eles não estão esperando ninguém. A verdade é que a Lua nunca esteve tão perto, e tão cobiçada. O que a China encontrou com a Chang'e 6 pode mudar não só os livros de ciência, mas o destino da humanidade no espaço. Enquanto os gigantes brigam por território lunar, a gente está assistindo, em tempo real, o começo de uma nova era, onde quem entende o jogo agora, vai estar na frente lá na frente. E olha, isso vai muito além de foguete bonito. Se a exploração continuar nesse ritmo, não vai demorar para a gente ouvir falar de bases habitadas, escavações em grande escala e até batalhas geopolíticas com endereço lunar. É por isso que você não pode ignorar o que está rolando por lá. Quem entende o que a superfície lunar está escondendo, já está se preparando para o que vem a seguir. Agora me diz, você acha que a Lua vai virar território de disputa? Ou vai ser palco de uma cooperação inédita entre potências? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber sua opinião. E claro, se curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que adora uma boa teoria sobre o espaço.